galera, aqui quem está falando é Alexandro Gomes e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto Antar e hoje eu quero falar sobre Olínia, eu quero falar da geopolítica Olínia para explicar um pouco aonde que está Olínia, por que tem grandes conflitos, de onde que ela veio e para onde que ela está querendo ir. Então esse é um vídeo de geopolítica, a ideia aqui mesmo é você conhecer cada dia mais um pouquinho de cada reino de Antar, esse projeto enorme. Se você não sabe o que é o projeto Antar, nos vídeos anteriores eu expliquei um pouco mais sobre o projeto. O projeto é muito grande, aos poucos eu vou explicando parte a parte em cada vídeo. Os vídeos são semanais e você pode começar a entender melhor como que funciona e o que é esse tal de projeto Antar. Mas, para te dar um resuminho aqui, o projeto Antar ele nada mais é do que a criação de um mundo do zero. Então, desde placa tectônica aos continentes, a separação de continentes, os mares, oceanos. Então, é literalmente criando um planeta que é um pouco baseado do nosso, ele é maior em si de tamanho e a sua temperatura é um pouco mais quente do que o nosso. Então, hoje nós vamos falar sobre Olínia. Olínia, cadê meu mouse? Olínia é esse verdinho aqui em cima, né? Esse é o continente Trínia, leste, e essa daqui, Olínia, é esse reino aqui que nós vamos falar hoje. Olínia, né? Antes de falar de Olínia e tudo, eu quero falar um pouco sobre a formação mesmo do continente ali, onde está Olínia. E essa daqui seria quase a nossa Pangeia, só que nesse planeta aqui não teve uma Pangeia, um continente único. Ele, na verdade, eram continentes unidos, né? O que é o continente unidos? Esses continentes eles se encostavam. Isso daqui é uma teoria, né? Não se sabe exatamente se é isso mesmo, tanto que Ossédia e Senédia, eles acreditam que ou é aqui, ou era aqui. Então, isso daí é o que, o que a galera mesmo, pesquisadores começaram a descobrir mesmo sobre o planeta e encontrar vestígios que levam eles a montar nessa estrutura aqui. E nós vamos falar hoje sobre Trínia Leste, né? Ela estava meio que no centro aqui, depois ela foi subindo conforme foi tudo abrindo, né? Foi abrindo e aí Trínia Leste acabou ficando na parte de cima, né? Que é essa imagem que nós estamos vendo aqui. São os continentes atuais, né? Trínia Leste, Trínia Norte, Trínia Oeste. Então esses três aqui, ó, eles formam um, entre aspas, continente trínio, né? E aí são três continentes. E você vai ter os outros, né? Hoje, basicamente, a gente vai, com o passar dos vídeos, nós vamos falar de cada continente, cada reino. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo esse mundo chamado Antar. E aqui são as migrações humanas, né? De onde veio os humanos, para onde que eles estão indo. Tudo começa aqui na Antária. Tá? A Antária ela tem aqui uma cadeia de montanhas e nós temos as eras, né? São grandes eras, não tem como saber quantos anos demorou para essa migração toda acontecer, mas o que se sabe são 4 períodos, 4 passos que o homem, né, os humanos em si fizeram para dominar ou conquistar, né, pelo menos chegar em todos os continentes. Então começa aqui nesse azul, em Antária, né? É Antária Sul, mas no território leste. Então o que se sabe é que aqui seria o início, né? E com o passar das eras, né? Então na primeira era ele já migra. Então ele vai pelas ilhas aqui, chega em Antária Norte e ele se espalha por Antária Norte, né? E aqui para baixo, na primeira, ele consegue passar aqui pelas ilhas, né? já consegue pequenos barcos, consegue fazer essa migração, e aí ele sobe para o norte e volta para a Antária Norte também, passando aqui pelas ilhas.
Então essa basicamente é a primeira era, né? Eles ainda passam aqui pelas ilhas e vão para Forgó, que é a parte norte, é isso que significa Forgó, é norte, Reino do Norte, né? E eles conquistam não, eles chegam, né? Eles migram, chegam e se espalham aqui por cima. Já na segunda era, né, a Seta Vermelha, eles descem para Trina Leste, que é o que importa para nós, né? Então, esses povos, né, que a gente vai chamar de olinianos, olíneos, todos eles chegaram por essas ilhas aqui e conseguiram aí se espalhar por todo o território, né? Outro vídeo, nós vamos falar sobre os outros povos, como que eles chegaram. Importante era a gente entender que na segunda era, dessa grande era de expansão dos homens, eles conseguiram chegar em Trínia Leste. Aqui, quando eles chegam em Trínia Leste, primeiro eles são nômades, né? E por isso que eles foram migrando, eles foram se movendo e depois eles vão ficando sedentários, né? E o sedentarismo, ele, no caso, o que a gente quer saber é de Olínia, né? Que é esse azulzinho aqui, que vai ser o atual que nós estamos estudando, né? Ou desenvolvendo. Eles começam a ter rebanho de búfalo, né? Mais ao norte, que é mais frio, eram caçadores. Você já tem plantações de milho, de abóbora, batata, trigo. Então, basicamente, eles iniciam com esses produtos, né? Que eles entenderam como que funcionava o plantio, começam a ficar sedentários. E só que você tem assim, que os olíneos, né? Os olinianos, eles ficam basicamente nesse norte aqui inteiro. Então, eles têm também porcos, né? E depois eles dominam totalmente o continente, né? Mais para frente. Então, eles vão ter burro, vão ter porcos, vão ter... isso aqui panço, né? Aqui tá panço alemão, é só para dar para saber o que é, tá? Porque não tem Alemanha aqui, nem Itália, nem nada disso. Então, é uma referência, né, do produto, para entender o que é esse produto. Então, esses daqui são os produtos iniciais, assim, que eles começaram a cultivar. Logo depois eles tiveram contato, né, com outros reinos mais próximos, que trouxeram dessa forma outros produtos para o reino de Olínia. E aqui começam os primeiros impérios, né? Eles chegaram aqui e dominaram o norte, né? Que é a parte. Aqui tem uma cadeia montanhosa, a gente vai falar dela daqui a pouco, e por isso que era mais difícil deles atravessar. Quem atravessou fez um outro império aqui. Então, se a gente pensar nessas primeiras grandes civilizações, a gente tem duas aqui em Trínia Leste, né? Que a gente tem os olinianos, ou os olíneos, e os verdinhos a gente tem os brastinos, né? Tá aqui, ó. Brastinos e olíneos, ou olinianos. Eles que ficam aqui nesse continente, eles não chegam a princípio a interagir com esses dois lados aqui do continente. E aí, com o passar aí do tempo, os olíneos do norte eles conseguem dominar mesmo o império que outrora tinha embaixo, né? Os bracídeos, mas esses bracídeos eles não vão ser aniquilados, né? Eles vão ser absorvidos. São várias tribos, tá? Não tem uma conexão direta e tal, mas você tem uma expansão do povo olíneo, de suas práticas, de sua cultura por todo o continente. Então, qualquer lugar que você chegava, você tinha muito mais olíneo do que qualquer outra tribo, né? Isso daqui é conhecido como os impérios continentais. Então é aqui que Olínia se estabelece e tal. Depois, esses continentes, né, esses impérios, grandes impérios continentais, eles começam a querer expandir para outros continentes, né? E aí, Olínia aqui, no caso os olinianos, eles começam a invadir já o continente de Trínia Norte, e aí eles encontram aqui com outros povos, né? Ele está conectado, tá expandindo e em luta mesmo, em guerra,
e contra não é esse Império Vermelhinho, tá? É o Império Frácido. O Império Frácido já estava do lado de cá e ele começa a lutar aqui com os olinianos numa guerra extremamente sangrenta. Em outros vídeos a gente vai falar um pouco sobre isso, né, especificamente. E aí a gente entra na queda desses impérios continentais, né? Por quê? O que se sabe é que teve um grande inverno que assolou o mundo todo. Então, os grandes continentes, os grandes impérios continentais, na verdade, eles não conseguiram sustentar os seus impérios, porque eram impérios muito longos e o inverno era muito rigoroso. Então, não tinha como eles fazer a manutenção de todo aquele império. E aí o império reduziu drasticamente e surgiram várias tribos, porque aonde antes você tinha um rei único, no caso um imperador ali, surgiram pequenos reis, né, que eram descendentes. E aí aqui onde nós estamos querendo mostrar, né, nós temos o que? Nós temos Olínia, que é a parte norte inteira do continente Trínia, Trínia Leste. Nós temos Tácis, Brastíria, que aí os Brastírios, né, que tinham sido dominados e absorvidos pelos olíneos, quando tem essa folga no poder, eles voltam. Então é a Brastíria e tem Tácis, né, que são dois reinos que seriam dividido pelo inverno mesmo. E aqui você tem Dor, na verdade ele é Dor, tá? Falta um acentozinho aqui, mas é Dor, Afínia e Ondária. E você tem uma expansãozinha aí nesse período, ainda que no inverno, né, fugindo do inverno até, eles encontram as ilhas aqui. Na verdade, isso aqui são muitas ilhas, aqui é só uma representação simples, depois a gente vai ver isso também. E aqui você tem Olínia também expandindo de volta para essas pequenas ilhas. Mas, pô, se tá um inverno do caramba, para que vai para o norte, que é mais frio, né? Eles estavam em busca de alimentos, em busca de... E nessas ilhas tinham muitos animais invernais, né? Então eles voltam a serem caçadores, vão reduzindo mesmo esses povos, e aí eles se dividem em tribos, mas todos leais ao imperador, ainda que a conexão seja muito ruim. Por que eles fecham essa parte aqui e não conseguem descer? Aqui tem uma cadeia de montanha enorme que no inverno era basicamente impossível de transpor. E os povos que ficaram nessas montanhas ficaram isolados por muito tempo. Então a cultura deles foi se tornando uma cultura específica, própria, e sem contato com os olinianos, ainda que fossem, entre aspas, descendentes dos Tácios, descendentes dos Brastírios, descendentes dos Dorianos, né, dos olinianos. Eles foram formando pequenas tribos ao longo das montanhas e modificaram as suas culturas, né, com o passar do tempo. E para a gente entender um pouco dessa cadeia de montanha, né, como que funciona ali, aqui a gente tem a cadeia de montanha, que é chamada de montanhas olíneas, a cadeia inteira, mas na verdade cada pico que vai ter, isso daqui é as placas tectônicas, tá, gente? É só porque, para a gente entender aqui, ó, o que aconteceu com as placas tectônicas aqui se chocando, subiu as cordilheiras aqui, cordilheiras olinianas. Mas cada pico vai ter um nome, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco, porque faz parte da geopolítica de Olínia, o pico que chama Alpalós, Alpala, Alpalose. Cada povo ali, eles dão um nome para a montanha, que é os apalositas, né? Os apalositas são todos que moram aqui nessa área de montanha aqui, que fica em Olínia, na parte sul, né? Então, essa aqui é Olínia, que nessa época, Olínia hoje é dividida em duas, daqui a pouco a gente vai ver isso. E aí aqui tá cortado mesmo no meio, por causa dessa formação ali rochosa, né? Aqui dá pra gente ver melhor, aqui é um mapa de relevo, tá ok? A gente pode ver que Olínia, ela tem uma divisão de relevo assim em 3 ou 4 até, mas essa parte aqui ela é basicamente plana,
vai de 100 a 300 metros aqui. Depois a gente já começa a entrar numa cadeia de montanha não, né? Um planalto, começa a entrar num planalto, que aí a gente tem entre 300 e 600 metros, começa a 1.200 metros no sopé da montanha aqui, e aí a gente entra mesmo na montanha que chega a 2.500, né? E a gente tem alguns picos muito maiores. A montanha Alpalose, né? Aqui é Olínia, tá? Olínia fecha aqui. A montanha Alpalose, ela fica nessa área aqui, ó. Essas montanhas aqui, tudo é tal da montanha Alpalose, que tem o povo apalosita, que são os povos das montanhas. E aqui você tem o clima, né? O clima de Olínia, ele é um clima temperado no norte, ele é subtropical nessa área aqui, e ele começa a ter o clima de montanha mais pro sul do país, que é a área extremamente montanhosa das montanhas, a Palose aqui, e dos apalositas, e até de outros povos que tem nessas outras áreas aqui. Aqui você tem os oceanos, né, que está encostado aqui no continente Trínia Leste. Então a gente tem o Mar Gélido no norte, a gente tem o Mar Trínio Norte no noroeste, a gente tem no sul aqui, né, nós temos o Oceano Trínio, e a leste nós temos o Oceano Antário, né? E ele também encontra ali no Mar Gélido do Leste, né? Então tem o Mar Gélido, é extremamente congelado esse mar, extremamente difícil de navegar, só os grandes navegadores fazem essa rota aqui. Normalmente eles usam essa rota de cá, porque esse oceano é um oceano mais calmo, né? Que aí eles conseguem dar acesso a outros oceanos aqui. Agora, passar por aqui é muito arriscado. Principalmente tentar passar aqui por cima. É extremamente arriscado. E aqui a gente entra na política, né? Na divisão política aí desse reino que a gente está falando, que é o reino olíneo, né? Então, Olínia, aqui dá para ver estradas e rios, né? Bem mais ou menos assim, mas os rios são esses azulzinhos, e as estradas, elas são um marronzinho bem claro, que passa basicamente na lateral dos rios. Aqui tem a estrada, tá vendo? A estrada e não tem rio. Então ela corta aqui e vai para essa parte aqui. E aqui a gente tem os grão-ducados, né? O que são grão-ducados? Seriam os estados comparados aos estados que nós temos hoje. Então, se você for ver aqui, ó, você tem diversos grão-ducados que servem a Olínia, né? Então você tem um estado capital aqui que comanda todos os outros. E essa divisão, outrora, né, eram reinos. Então, quando tem o frio, né, eles se dividem em principados, que antes eram reinados, pequenos reinos. Um dia a gente vai falar de reino por reino desse, como que foi a evolução deles durante o grande inverno, como funcionou, mas quando acabou o grande inverno, ou quando ele estava findando, eles eram reinos consolidados, só que eles começaram a voltar para o reinado olíneo, né? Esses dois aqui sempre tiveram conectados, e depois eles foram avançando e reconquistando ou absorvendo, né? Então o Principado Pradiano aqui foi absorvido sem grandes guerras. O Principado Drazita já teve alguns embates. O Principado Porto Alto teve também guerra, e o povo Apalose aqui foi extremamente guerra de muitos anos para conseguir pacificar e absorver, né, esse povo que era o povo da montanha. Eles têm até hoje eles têm o estilo de vida, né, a religião, tudo diferente. Então é muito difícil ir direto, tem revoltas nesse povo aqui, porque aqui é meio que o pico da montanha, né? O Principado Apalosita, ele pega essa parte toda que é indo para o pico da montanha, que é essa parte aqui, de Drásia, né? E aqui você tem ainda montanha, essa parte toda aqui, ó, que tá meio, as linhas estão meio disformes assim, isso tudo aqui é montanha. E aqui já é mais planificado,
mesmo que você tenha algumas montanhas localizadas aqui, mas não é como o território apalausita aqui. E essa divisão política, né, até hoje você tem os príncipes herdeiros que eram para ser reis dessas áreas, só que como o rei Olim, que cuida hoje, que reina sobre o povo oliniano, né, ele, ele deixa os que eram para ser reis como príncipes herdeiros, e esses príncipes herdeiros cuidam dessas regiões que antes eram reinos separados, né? Então a gente tem aqui o príncipe herdeiro Jefte I, o Olim II, que é o filho do Olim, né, que vai herdar todo o reino. A gente tem aqui o príncipe herdeiro Ashur III, filho do rei também. A gente tem aqui o príncipe herdeiro Antiga VIII, o príncipe herdeiro Alpalos X, que é o que comanda aqui embaixo, o príncipe herdeiro Loden II, que cuida dessa parte marronzinha, e todos eles estão abaixo do rei Olim, né? Esse é o rei Olim. Agora a gente vai falar um pouco da realeza, né, de Olim aí, rapidinho, não vou falar muito deles não, é mais para a gente conhecer. Então a gente tem aqui o rei Olim, o conquistador, sempre vai ser, a ideia é ser meio xadrez, meio carta de baralho. Então o rei Olim, ele representa o K, né? No escudo dele vai vir o K aqui, ó, que vem de King, né? Que é o rei. Ele é o rei também no tabuleiro de xadrez, né? A gente vai ter a rainha, né? A Ashur II, ela tem 3 escudos, porque ela reina sobre a Síria, sobre Esh e sobre mais um reino. Ah, não. Ela é sobre esses 2 reinos, e ela também tem o escudo que é da casa de Olínia, né? Porque ela também ela é a rainha, né? Nós temos aqui o Olim II, que é o filho do rei, é o príncipe herdeiro do rei, e ele que vai herdar todo o reino quando morreu o rei Olim. Ele é o valete de espadas, ele é o bispo do rei, né? Aqui é a Sezenir, esposa do príncipe das tormentas, né, que é o Olim II. Ela é o 9 de espadas, é o cavalo do rei. Aqui é o Ashur, né? Ashur III, filho do rei também. Ele é o mensageiro da morte, né? Ele é o 10 de espada, e no xadrez ele é o bispo da rainha. E esse aqui é o Olivares, ele basicamente é o protagonista desse livro, né? Desse primeiro livro, né? Que é o Sangue Azul, Rei de Ferro, né? Ele é vai ser, né? Vai se tornar o tal do Rei de Ferro. E ele é o 7 de espadas, e ele é o cavalo da dama, né? Esse é o Leódia. Leódia, ele é irmão do rei, ele reina do lado de Drásia, mas ele deixa um outro irmão lá no trono, e ele fica como a torre do rei aqui em Olínia para as expansões, né? Aqui você tem o Palmor I, que ele é o general, ele é tio da rainha. E aqui, para terminar, a gente tem a montanha Apalos, né? Que ela é essa partezinha vermelha e até um pouquinho da partezinha laranja. Então, é uma boa parte. E aqui é um território extremamente rico de pedras preciosas, de muitas minas de ouro, de prata, de cobre. Então, é a área, assim, que a gente pode falar que é a área mais rica do reino, porque é daqui que sai o aço, o metal para fazer o aço, para fazer as armaduras. É daqui que sai as riquezas de ouro, prata. Claro que todo o território tem ouro, tem prata, então não é 100% aqui, mas é nessa montanha que fica uma parte extremamente rica de Olínia, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Trazer um pouco mais sobre esse reinado de Olínia, que é onde que a gente começa. Se você não é nobre ainda, se torne um nobre. Se não sabe como fazer, na página principal aqui do canal você vai ter um linkzinho ali, que é o link para você acessar a plataforma Catarse. A plataforma Catarse, ela é uma financiadora coletiva, né? Então o próprio leitor vai lá e compra o material
Então por lá dá para você ser um nobre e um dia eu vou estar aqui contando a sua história. Esse daqui foi mais uma ideia geopolítica para a gente começar a entender um pouco sobre o que é essa tal Olinha e um pouco mais sobre o Projeto Antar. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, deixa aquele like no vídeo, isso ajuda muito o canal. Compartilha aí com seus amigos que curtem, né, geopolítica, essas coisas. Aqui é uma geopolítica de um mundo que não existe, né? Na verdade ele passa a existir a partir do momento que a gente discute sobre ele. Então é um objeto artístico, né? A nossa ideia aqui é criar esse mundo e falar sobre ele e expandir ele, lembrando que tudo isso aqui é material para o livro, o livro está sendo escrito e as pessoas que forem participar do projeto, elas vão aparecer no livro, elas vão ganhar a silhueta. Eu falo um pouco mais dos projetos no vídeo anterior da revista, né? Hoje era mais mesmo para dar essa geralzona aí para vocês. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até mais, galera.